Terça-feira da terceira semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, hoje vamos completar o caminho iniciado ontem, este grande evangelho que é a abertura, praticamente a abertura do Tempo Comum, já que nós tivemos dois evangelhos ainda, de certa maneira, devedores da atmosfera e da teologia da Epifania, isto é, da manifestação. Trata-se dos evangelhos do batismo de Jesus e, domingo passado, ou melhor, anterior, o evangelho de São João, no capítulo 2, as bodas de Caná. Ambos relacionavam-se, exprimiam esta manifestação. Muito bem. Já domingo, esse passado, iniciamos de cabeça no Evangelho, na narração dos 24 capítulos que estão previstos para serem proclamados esse ano na liturgia católica. O Evangelho, como vimos, dividido em duas partes. O primeiro capítulo, seus primeiros 4 versículos, no qual Lucas faz o que nós chamamos de metalinguagem. Se alguém perguntasse o que estou lendo, ele responde. Trabalho de acuidade, trabalho de tradição, trabalho canônico, trabalho entregue a um leitor amigo de Deus para que ele comprove a solidez da sua evangelização. Muito bem. Este é a primeira mensagem do domingo passado e nos alinha, ou seja, nos coloca nessa grande tradição. É como se São Lucas falasse conosco. Tu, Teófilo, tu, amigo de Deus, recebe este evangelho. Confia nele, como evangelho. Confia na sua doutrina, nos fatos. Muito importante isso. São Lucas não é positivista, mas ele sabe, pela cultura que tem o médico grego, que o seu texto não é uma narrativa mitológica. Era uma vez Jesus de Nazaré. Não. Apesar de coisas fantásticas, como o seu próprio nascimento, trata-se de um lugar e de um tempo bem determinados, a Galileia, a Judéia, os personagens, e mais ainda, ancorado numa tradição bem determinada, aquela do judaísmo. Sem que São Lucas tivesse necessariamente, como é prioritário em São Mateus, que demonstrar. São Mateus insiste muito para que se cumprisse a Escritura, visto o seu público e as suas questões, e ele mesmo, como judeu tradicional. São Lucas, então, entrega ao mundo gentílico, nós, a boa nova de Jesus Cristo. E nos leva, como primeiro cenário desta narração-exibição, a sinagoga de Nazaré. Claro que é evidente, não estamos no sábado, estamos no domingo, não estamos na sinagoga, estamos na igreja, mas é o mesmo lugar. E eu acho muito bonito quando São Lucas descreve. Depois de Jesus sentar-se, estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Ah, que bom! Naquele tempo não tinha celular, então ninguém ficava distraído, não sei. Mas, ao menos naquele momento, o jovem Jesus de Nazaré atrai
E lembre-se que ele está na sua cidade, Nazaré, atraído o olhar de toda a sinagoga. E tudo que ele dissesse logo depois seria como água que cai em terra seca, desejosa, sequiosa de suas palavras. Bem, o que Jesus diz é primeiramente o que ele lê, o que ele proclama. Podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que começa um novo tempo na proclamação do Antigo Testamento. São Paulo, lá na frente, nos Atos dos Apóstolos, sob a mesma pena de São Lucas, dirá aos judeus: eu estou aqui anunciando a realização das profecias que ouvis todos os sábados nas vossas sinagogas. Jesus de Nazaré. Jesus, o Cristo. Então, portanto, é uma total novidade o que está acontecendo. Isso é a inauguração do Evangelion. Tudo aquelas antigas histórias que talvez já fossem ouvidas mecanicamente. Eu não sei, meu caro ouvinte, se você também às vezes ouve a palavra de Deus mecanicamente, como quem diz, esse evangelho eu já ouvi, essa história eu já conheço. Talvez os judeus também ouvissem aquelas histórias proféticas nunca realizadas. Mas agora um homem diz, no meio da sinagoga, conterrâneo, cumpriu-se hoje mesmo essa passagem da escritura que acabais de ouvir. O que significa cumpriu-se? Ora, quem pode dizer que a palavra de Deus cumpriu-se? E nós sabemos que o mesmo Isaías, no capítulo 55, vai transmitir esta imagem de Deus da sua própria palavra, dizendo: minha palavra é como a chuva e a neve. Não volta para mim sem ter cumprido a sua missão. Pois bem, Jesus é esta palavra que veio do Pai, palavra feito homem, o verbo, e que agora cumpre-se. A sua existência, o cumprimento, o pléroma, dirá São Paulo, o pléroma, o escatom de tudo que Deus diz. Aliás, o livro do Apocalipse diz que ele é a testemunha verdadeira, porque cumpre-se. Não posso evitar de pensar que quando estamos ali distraídos entre o celular, ou homilia, ou sei lá o quê, nós também estamos nesse lugar e diante desta palavra do Cristo. Cumpriu-se hoje a escritura que tu ouves há decênios, que a igreja ouve há milênios. Na carta aos Hebreus se diz: como se chama o tempo de Deus na nossa vida hoje? Comentando o Salmo 94, hoje, escute, não feche os ouvidos, hoje, ouve, hoje, aplica-te, hoje, o ode, a liturgia sempre hoje, sendo da parte de Deus, cumprimento. Mas do que se trata? Primeiro, é o Cristo. Por quê? Porque é ungido. O Espírito de Deus está sobre mim. Jesus não é um aventureiro, Jesus não é alguém que, enfim, é claro, ele está na fileira dos ungidos. Os reis, os altares, ungidos. E, portanto, ele age, como nós estamos vendo, em tempos diversos. Ele age, segundo a carta aos Hebreus, no ontem, no hoje e no sempre, ou no amanhã. É próprio do Espírito de Deus. E de que se trata? O Evangelho aos pobres. E o que significa isso? O que os pobres, aliás, são eles os que entendem, percebem, captam esta mensagem como nova? Vejam bem, redenção aos cativos, vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, ano da graça do Senhor. Vejam que programa, que programa. Amanhã veremos um pouco isso na palavra do profeta Isaías, o que significou lá no profeta Isaías, mas aqui é um anúncio universal, no tempo e atemporal. A boa nova configura-se como boa nova, exatamente,
porque nós somos esses pobres. Mas do que se trata, padre? Que pobreza é essa? É aquela do pecado original. Nós perdemos os dons préternaturais, nos tornamos mortais, pó, nos tornamos incapazes de nos dirigir a algum lugar real que chamamos salvação. Porque homens não vivem só de desejos, é necessário que se cumpram os desejos verdadeiros das nossas ânsias, da nossa alma. E aqui vem tudo aquilo que os pobres, nós, pecadores, precisamos: redenção. Por isso São Paulo vai dizer num cântico tão bonito: ora, Deus nos arrancou do poder das trevas e nos encaminhou ou nos conduziu ao seu reino de luz. Nada mais importante do que ver a luz, que é o primeiro dom da criação, volta ao mundo. E por fim, livres, já que com o demônio, a liberdade é só no início. Vai lá, peca, faz errado. E a gente faz. No momento em que pecamos, a liberdade fora suprimida e agora somos escravos do demônio. Vejam que programa temos pela frente. O ano da graça do Senhor.